Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras, sem mais enrolação. Vamos às notícias. Endrick, o jovem prodígio que rapidamente conquistou os holofotes no futebol mundial, está novamente no centro das atenções. Uma notícia bombástica abalou o cenário esportivo. O atacante de 17 anos está de saída do Real Madrid, alimentando a esperança dos torcedores do Palmeiras de vê-lo novamente vestindo a camisa alviverde. As negociações para um possível retorno esquentaram nos últimos dias, e os bastidores estão fervendo com possibilidades que poderiam redefinir o futuro do jogador e do clube paulista. A decisão de Endrick de deixar o Real Madrid surpreendeu muitos, mas fontes próximas ao jogador indicam que o motivo está relacionado à falta de oportunidades no elenco principal. Apesar de seu talento inegável, ele encontrou dificuldades para se firmar entre as estrelas do time espanhol. A transição de promessas do futebol brasileiro para gigantes europeus sempre foi desafiadora, e a situação de Endrick reforça as complexidades envolvidas nesse processo. O Palmeiras, clube que revelou o atacante e foi fundamental em sua formação, enxerga essa possível reviravolta como uma chance de ouro. A diretoria já iniciou conversas informais, sondando a viabilidade de um retorno por empréstimo. Enquanto isso, a torcida alviverde não esconde sua empolgação com a possibilidade de rever o garoto que, ainda tão jovem, deixou sua marca no Allianz Parque. A relação entre Endrick e o Palmeiras sempre foi especial. Desde sua estreia, ele demonstrou uma maturidade impressionante e encantou os torcedores com gols decisivos e jogadas memoráveis. Quando foi negociado com o Real Madrid, o sentimento foi de orgulho misturado com tristeza, mas também a certeza de que ele estava destinado a brilhar nos maiores palcos do futebol mundial. Com as negociações ganhando força, especialistas já começam a analisar o impacto de um eventual retorno. Do ponto de vista técnico, Endrick poderia oferecer ao Palmeiras a explosão e a criatividade que o time precisa em momentos cruciais. Além disso, sua volta representaria uma oportunidade única de consolidar ainda mais sua identidade no clube antes de dar um próximo passo definitivo para a Europa. No entanto, o caminho para trazer Endrick de volta não será simples. O Real Madrid, que investiu milhões em sua contratação, não pretende abrir mão do jogador sem garantias de retorno financeiro e técnico. Há também o interesse de outros clubes europeus, que enxergam a situação como uma chance de ouro para tentar contratar a jovem promessa. Nos bastidores, o empresário de Endrick tem sido peça-chave nas negociações. Ele mantém um diálogo aberto tanto com o Real Madrid quanto com o Palmeiras, buscando uma solução que atenda aos interesses do jogador e respeite os compromissos já assumidos. Para Endrick, voltar ao Brasil poderia ser uma maneira de recuperar confiança e protagonismo, algo que tem sido difícil no competitivo elenco madrilenho. Enquanto isso, a torcida do Palmeiras já começou a se mobilizar nas redes sociais. Hashtags pedindo a volta de Endrick viralizaram rapidamente, demonstrando o carinho e a expectativa da fanática torcida alviverde. O Allianz Parque já é visto como o cenário perfeito para o recomeço do garoto prodígio, que conhece cada canto do gramado como ninguém. A negociação também reacende debates sobre a saída precoce de jovens talentos do Brasil para a Europa. Muitos críticos defendem que jogadores como Endrick deveriam permanecer mais tempo no país, amadurecendo em seus clubes formadores antes de enfrentar o rigor das grandes ligas europeias. Esse caso específico poderá influenciar futuras decisões de clubes e empresários no manejo de jovens estrelas. Enquanto as conversas avançam, Endrick permanece focado em suas atividades, ciente da enorme expectativa que o cerca. Ele sabe que sua carreira ainda está no início, mas que cada decisão tomada agora pode moldar seu legado no esporte. Para o Palmeiras, tê-lo novamente em campo seria mais do que um reforço técnico, seria um resgate emocional e uma injeção de ânimo para toda a instituição. A saída de Endrick do Real Madrid também levanta questões sobre o planejamento do clube espanhol com relação a jovens promessas. Nos últimos anos, jogadores como Martin Ødegaard e Luka Jovic passaram por situações semelhantes, enfrentando dificuldades para se firmar e acabando por buscar novos ares. A história de Endrick poderia seguir um caminho diferente? Com a novela ainda longe do capítulo final, torcedores de todos os cantos acompanham cada detalhe da negociação.
O retorno de Endrick ao Brasil seria um marco no futebol nacional, reacendendo discussões sobre o equilíbrio entre desenvolver talentos localmente e exportá-los para o mercado internacional. Seja qual for o desfecho, uma coisa é certa: Endrick continuará sendo uma figura central no debate sobre o futuro do futebol brasileiro. Sua trajetória, marcada por talento, desafios e decisões cruciais, inspira jovens atletas e reafirma a capacidade do Brasil de produzir ídolos mundiais. Para o Palmeiras, esse possível reencontro com Endrick é mais do que uma negociação, é uma oportunidade de reafirmar seu papel como um dos maiores formadores de talentos do mundo. E para o jogador, talvez seja a chance de reescrever sua história com a simplicidade e a magia que só um verdadeiro craque consegue trazer ao futebol. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto a negociação envolvendo Endrick, Palmeiras e Real Madrid segue aquecida, o mundo do futebol acompanha com atenção cada movimento. A saída precoce do atacante do gigante espanhol reacende uma questão frequente: estaria o Real Madrid se precipitando ao abrir mão de uma das maiores promessas do futebol brasileiro? Para muitos, o tempo de adaptação deveria ser maior, permitindo que o jovem amadurecesse antes de ser avaliado de forma tão rigorosa. No Brasil, a perspectiva é outra. O Palmeiras, que conhece de perto o potencial do jogador, encara o possível retorno como uma oportunidade de ouro. Mais do que recuperar um atleta talentoso, o clube vislumbra a chance de criar uma conexão ainda mais forte com Endrick, consolidando a história do jogador como um ídolo alviverde. Esse retorno pode ser estratégico tanto para o clube quanto para a carreira do atacante num momento decisivo de sua trajetória. Além do apelo técnico e emocional, a volta de Endrick teria um impacto significativo no mercado esportivo. A venda de camisas, a presença de público no estádio e o aumento no engajamento da torcida são fatores que poderiam transformar essa negociação em um caso de sucesso financeiro. O Palmeiras, sempre atento a oportunidades de negócios, sabe que essa movimentação pode trazer frutos além das quatro linhas. Outro ponto que chama a atenção é o papel de Abel Ferreira nesse possível retorno. O treinador português, que já demonstrou habilidade em potencializar talentos jovens, poderia ser um fator decisivo para ajudar Endrick a recuperar sua confiança e dar o próximo passo em sua evolução. Abel é conhecido por construir relações próximas com seus jogadores, e Endrick certamente se beneficiaria de sua liderança. Por outro lado, há a questão do impacto psicológico para o jogador. Aos 17 anos, Endrick já enfrentou uma pressão que muitos atletas só experimentam na fase final de suas carreiras. Voltar ao Palmeiras, onde ele sabe que será acolhido pela torcida e pela comissão técnica, pode ser exatamente o que ele precisa para retomar o equilíbrio e o foco. Enquanto as negociações avançam, surgem especulações sobre o formato do possível retorno. Um empréstimo curto seria o modelo mais provável, com o Real Madrid mantendo os direitos sobre o jogador. Esse tipo de acordo permitiria que Endrick acumulasse minutos em campo e ganhasse experiência antes de retornar à Europa em melhores condições de competir no altíssimo nível. Há também quem veja o caso de Endrick como um alerta para outros jovens brasileiros. A busca por uma transferência internacional precoce, movida por contratos milionários, pode ser prejudicial à formação de alguns atletas. O debate sobre a valorização do talento nacional e a necessidade de proteger promessas do futebol brasileiro ganha força com situações como essa. Curiosamente, essa negociação também tem desdobramentos que transcendem o futebol. O nome de Endrick voltou a ser tendência nas redes sociais e a imprensa internacional está de olho no desenrolar dos fatos. Para o jovem atacante, essa exposição contínua reforça sua relevância no cenário esportivo, mas também aumenta a responsabilidade de corresponder às expectativas. Entre os torcedores palmeirenses, a ansiedade é palpável. A possibilidade de ver Endrick em campo novamente remete a memórias recentes de grandes conquistas e gols inesquecíveis. A volta do jovem seria como reacender uma chama, trazendo de volta a magia que ele criou ao surgir como uma das joias mais promissoras do clube.
Independentemente do desfecho, a trajetória de Endrick continua sendo uma das mais fascinantes do futebol brasileiro. Seja no Real Madrid, no Palmeiras ou em outro destino, ele carrega consigo o peso de ser uma das maiores apostas do esporte nos últimos anos. A novela envolvendo sua carreira ainda terá muitos capítulos e cada um deles será acompanhado com expectativa por fãs do futebol em todo o mundo. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.